Olá, hoje eu vou falar sobre como utilizar a série de Fourier em uma função. Como estamos estudando eletrônica de potência, a função dada é uma função como se tivesse um retificador de meia onda em uma carga, onde uma parte é ativa e a outra parte é a parte inativa. Olhando para a equação de Fourier, nós podemos perceber que tem três componentes principais nessa equação. O primeiro é o componente contínuo, que é o A0, o segundo que é o componente cosseno, que é o AN, e o terceiro é o componente seno, que é o BN. Além disso, o componente seno e cosseno formam as componentes harmônicas da nossa função. E nesse vídeo, nós vamos separar nessas três partes, na parte A0, AN e BN. Além disso, a função vai ser separada pela zona ativa e a zona inativa, que é de 0 a π e de π a 2π a parte inativa. Além disso, para facilitar nossas contas, vamos considerar que ômega-t é θ. E agora, nós podemos começar o cálculo dos nossos coeficientes. O componente contínuo pode ser calculado pela equação de 2 dividido pelo período, multiplicado pela integral da função de 0 a o período. Como nós temos duas partes principais que cortam o período da nossa função, nós vamos separar a parte ativa da parte inativa. E como sabemos que a integral de 0 é 0, e além disso, que quando a gente integra constantes, a gente joga para o outro lado, a gente tira da integral, nós vamos fazer isso. Além disso, sabemos que a integral de seno é menos cosseno. E aí, a gente vai aplicar os limites inferiores e superiores também nessa integral para resolvê-la. Como sabemos que cosseno de π é menos 1 e cosseno de 0 é 1, nós temos que duas vezes a nossa constante. E finalmente, substituindo o período por 2π, nós temos que a equação é 2 raiz de 2 v0 dividido por π, que isso dá aproximadamente 0,9. E bom, nós temos aí o nosso primeiro coeficiente calculado. Além disso, sabemos que o nosso componente cosseno AN se trata da equação de 2 dividido pelo período multiplicado pela integral da função v1 pelo cosseno de n ômega t e do período de 0 ao próprio t, que é o período. Assim como no cálculo de A0 nós vamos separar ele em partes. E além disso, para poder facilitar nossa conta, nós percebemos que dá para aplicar a lei do produto do seno pelo cosseno, que basicamente é seno de A mais B mais seno de A menos B. Além disso, nós podemos simplificar e separar em duas integrais novamente, e calculando por método de substituição nas duas partes, nós vamos conseguir resolver essa integral em relação ao θ. E assim, aplicando os limites de integração e lembrando que cosseno de 0 é igual a 1, nós finalmente vamos poder substituir, levando em consideração que todo cosseno de xπ é igual a menos 1 elevado a x. E assim nós vamos avaliar dois casos diferentes, quando n é ímpar e quando n é par. No caso de n ímpar, n mais 1 e n menos 1 devem ser pares, portanto, a equação vai ficar igual a zero. Quando n é par, o caso contrário acontece. E aí substituímos menos 1 dentro da nossa equação, portanto, nós sabemos que a n par vai ser menos 2 raiz de 2 dividido por π, multiplicado por n ao quadrado menos 1. Para o componente bn, é quase a mesma coisa que o an, porém a gente vai multiplicar o seno de n ômega t pela função, ao invés de multiplicar pelo cosseno. E aí separamos integrais, e aí aplicamos a identidade do produto dos senos, que é 1 sobre 2 vezes cosseno de A menos B, menos cosseno de A mais B. E aí, por método de substituição, e notando que senos de múltiplos inteiros de π ou de 0 resultam em 0. E, portanto, o nosso Bn, nesse caso, vai dar igual a 0. Porém, esse caso só ocorre se n é diferente de 1. Porque senão a gente teria uma divisão por zero, o que é impossível. E aí então nós vamos ter que calcular Bn como se fosse B1. E assim a primeira etapa é voltar lá para a equação a qual a gente começou e fazer em relação a 1. E aí a gente vai chegar numa integral de 0 a π, a qual é o seno ao quadrado. E a gente sabe que pela identidade que seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno de 2θ dividido por 2. Assim, resolvemos a integral novamente, aplicamos os limites dela, substituímos novamente t igual a 2π, e aí a gente chega aí na solução de raiz de 2 dividido por 2. E enfim, temos o nosso último coeficiente calculado. Então a gente vai poder passar para montar a série de Fourier inteira. Como podem ver, a gente vai ter o nosso componente contínuo, a gente vai ter os nossos componentes harmônicos, né? Um seno e o resto todos são cossenos. E aí para a gente poder analisar melhor essa função, essa onda, né? A gente vai usar duas coisas para calcular. A gente vai achar o valor médio, que é basicamente pegar o componente contínuo, como eu já havia falado, que no caso então vai ser 0,9 dividido por 2, que vai dar 0,45 V0. Como V0 é igual a 1, vai dar 0,45 volts. E agora também a gente vai achar o valor eficaz dessa nossa função, que consiste na raiz de 1 sobre o período da integral da função ao quadrado de 0 ao próprio período. E assim como nos outros passos, a gente vai separar as integrais, vai jogar as constantes para o outro lado. Vamos acabar chegando novamente num seno de θ ao quadrado, vai aplicar a identidade do arco metade. Vamos resolver a integral aplicando aí os seus limites. E assim vamos chegar que o valor eficaz dessa função é V0 dividido por raiz de 2, que no caso é 0,707, um valor que a gente já conhece bem. Podemos assim visualizar nosso gráfico a seguir, a onda real, o nosso valor médio é 0,45, o nosso valor MS é 0,7 e a decomposição da série até a quarta ordem.